O pessoal, todos estão me ouvindo? Sim, Bom dia, né? bom dia. Então, vou falar um pouquinho aí sobre essa plataforma que vocês estão acessando, tá? Todos estão me vendo, não é isso? Isso. Sim. Pronto. Oi? A plataforma aí, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Para quem está utilizando o computador, apenas 4 imagens podem ser visualizadas ao mesmo tempo, tá? Eu não testei ainda como é que fica, tá? Eu imagino que deve ficar 2 pessoas por vez. Então, as pessoas que estiverem interagindo mais, elas vão ficando entre essas 4 janelinhas aí ou as 2 do celular, tá? Quando a gente começar a parte prática aqui, tá? Eu vou desabilitar novamente o microfone de todos, mas só com o objetivo de todos ouvirem melhor, para não ficar diferença entre voz e outra. Na parte de baixo aí da janelinha de vocês, tem um botãozinho com o nomezinho mostrar conversas, tá? Então, isso daí é um chat que vocês também podem mandar. E quem não quiser falar, pode ir digitando, ok? Eu vou visualizar aqui. Se por acaso vocês observarem que eu estou olhando de lado, como eu estou agora, é porque eu disponibilizei aqui um outro computador para que eu possa ir vendo as conversas com vocês, tá certo? Então não é questão de desatenção, ok? Então eu gostaria aí que vocês pudessem me falando como vocês estão passando essa quarentena aí, sem poder sair de casa muito, tá? Quem começa aí, por favor? Vou, vou ir na hora. Elma, fala aí pra gente como é que tá sendo a sua quarentena. Ofensivo. Joelma, Oi. fala aí pra gente como é que tá sendo a sua quarentena. Tediosa. Tá sendo tediosa. Então, mas a partir de hoje, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, na minha janela aqui, eu imagino que é de vocês também, se vocês ativarem uma opçãozinha de participantes que tem aí, a gente consegue visualizar todos que estão online, tá? Então, todo mundo que estiver online, no final da aula, eu já estou enviando um print para o pedagógico, para que seja colocado a frequência de vocês, tá? Então, a partir de hoje, conta-se como frequência a vocês assistirem às aulas, ok? Maria, vamos para Maria. Maria gosta de falar bastante. Maria, fala aí pra gente como é que está sendo a sua também. Tá ruim, só vivo em casa. Mas aí não arrumou nada para fazer, Maria? Só as coisas de Ah, casa mesmo pra tá fazer. certo. Mas eu já sei que você é bem atarefada. Lembrando também que nessa quarentena não pode namorar, viu, Maria? Não, não tem problema não, não tenho não, namorado. Maria. Muito bem. Naili, e você aí, como é que está passando aí essa quarentena? Naili, o seu microfone ele está mudo, tá? Então aí só é você desativar o microfone. É melhor ativar o microfone. Vai, Naili. Naili, está me ouvindo, Naili? Fala aí pra gente como é que você está passando a quarentena aí. Ah, ou seja, sinal que todo mundo vai engordar, viu? Eu sei que eu vou engordar, né? E você, Rosaí,
Roseilda, tá ouvindo, Roseilda? Roseilda, daqui a pouco a gente volta para Roseilda aí. Vitor, conte aí a sua experiência nesses dias. A minha experiência a tristeza. Namorar, né? Namorar e esperar para namorar também no outro dia, né? Que eu tô ligado, que eu tô acompanhando nas suas redes sociais. Não. Não, tem certeza? Vamos lá. Agora, muito bem. Mas tudo bem, eu tô só brincando aí, namorar faz bem. O pessoal, durante esses dias vocês tiveram algumas lives, tá? No portal lá da Micro. Como eu creio que vocês estavam seguindo nas redes sociais. Todo mundo está assistindo essas aulas? Eu não tô, não. Maria, Nem eu. não acredito, Maria. Nem você, Joelma. Não acredito. Porque eu tô sem internet em casa. Aí eu tô até aqui na casa da minha tia pra poder assistir essa. Ah, entendo. Quem mais? Vitor, Kelly. Estão assistindo as aulas online? Hein, pessoal? Vamos interagir aí, tá? Vamos lá, Raquel. Raquel, tá assistindo as aulas online? Não, Oi? não. Por quê? Preguiça por resposta. Preguiça. Pessoal, Eu lembrando que você esqueceu, foi... Você tá seguindo as redes sociais da Microcampo? estou agora que me colocaram no grupo que estou com Certo. Não, mas no Instagram da Microcampo, você tá seguindo? Tô. Então, lá sempre é postado sobre os links para assistir as aulas online. Tá? Então, pessoal, fiquem ligados porque essas aulas elas são super importantes também, tá? E elas foram contando também como frequência. Então, fiquem ligados aí, que é possível que tenha mais aulas, então vocês não perdem, tá? Porque são até conteúdos extras, não são aqueles conteúdos de sala de aula, são conteúdos um pouco diferenciados. Então, é interessante para o currículo de vocês, tá? Então, fiquem ligados aí. Pessoal, para a gente começar aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre a que nós vamos trabalhar, ou seja, o programa que nós vamos trabalhar, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do programa para a gente começar a falar sobre ela, ok? Certo. Todos aí já estão visualizando a tela do Excel? Sim. Todos? Uhum. Beleza. Pessoal, como é uma videoconferência, tá? Então, para não tornar algo... e para ficar interessante, ou seja, algo motivado para mim também, é interessante que vocês possam participar, tá? Vocês podem responder aí, eu estou perguntando, tá? A regrazinha da sala de aula permanece, então sempre que vocês estiverem com dúvidas, por favor, chame aí, professor, não entendi essa parte, tá? O interessante é que vocês não fiquem com as dúvidas, até porque eu vou, a partir de hoje, começar a passar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E a partir do momento que vocês fizerem aí, vocês vão enviar para mim. Imagine que vocês digam o seguinte, professor, mas eu não tenho computador. Então, pessoal, o Excel, ou seja, o Microsoft Excel, que é o que nós vamos trabalhar hoje, todos vocês têm
está indo para o celular também, tá? Então, nesse caso aí, não vai ser algo em que vai ter algum empecilho para vocês fazerem os exercícios. Muito embora o Excel do celular, ele é um pouquinho limitado comparando ao computador. Mas, basicamente, as mesmas fórmulas que nós vamos trabalhar hoje, como vão poder fazer. Outro detalhe, eu acabei de desativar aqui, aliás, colocar vocês todos como mudo, então gostaria de ver com vocês aí se vocês conseguem visualizar uma opçãozinha de conversa, tá? Vê se vocês conseguem aí, todo mundo dá um bom dia aí no chat, por favor. Tem um bate-papo aí, então todo mundo dá um bom dia, só para eu ver aqui se está todo mundo funcionando aí, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Joelma conseguiu, Naeli conseguiu, Maria conseguiu, isso, Kelly. Vamos lá, falta Vitor, cadê o Vitor? Isso, beleza. Então, fica melhor pelo chat ou pelo microfone, tá? Então, vocês escolhem aí, se vocês preferirem, na hora que vocês forem falar, é só habilitar o microfone de vocês, tá? Habilita e manda a mensagem aí, tá? Manda a dúvida de vocês. Ou se preferir, aí, porque eu estou visualizando aqui também e vou poder tirar a dúvida de vocês, ok? Então, vamos lá aqui falar sobre o Excel. Quem de vocês já ouviu falar ou já trabalhou com o Excel? Eu sei que tem o pessoal aí que são os veteranos, né? Maria e Vitor, que estão próximos de concluir o curso, mas eu acho que também não viram o Excel. Alguém já viu? Alguém já usou? Vamos lá, respondam aí, pessoal. Vamos lá, estou aguardando a mensagem de vocês aí para saber se vocês já usaram o Excel ou não, ou quem já usou o Excel. O Vitor uma vez, Joelma já viu. Já usou, Joelma? Eu só viu mesmo. Maria nunca usou, mas hoje vai usar, Maria. Ok, muito bem. Quero ver assim, todos participando, tá? Pessoal, o Excel, ele é um programa de gerenciamento de planilhas eletrônicas, tá? Como eu tenho certeza, não tenho dúvidas, eu tenho certeza que todos vocês gostam de matemática, tá? Isso quer dizer muito bem aqui no Excel, ok? Isso porque o Excel, ele utiliza as mesmas lógicas da matemática, do dia a dia. Então, para aquelas pessoas como vocês, que sempre se saíram muito bem na matemática, na sala de aula, isso quer dizer que fica mais fácil a compreensão, tá, de usar o Excel. Mas suponhamos que vocês digam, professor, mas eu nunca fui bom em matemática, eu não gosto de matemática. Então, a questão de não gostar é mais a questão da compreensão, né? Quando a gente compreende, a gente passa a gostar. Ah, mas vou conseguir usar o Excel? Não, muito pelo contrário, tá? Vai conseguir usar da mesma forma. O que eu quero dizer é o seguinte, como o Excel ele utiliza as lógicas matemáticas, isso faz com que a gente compreenda melhor o Excel, ou seja, facilita o nosso uso, mas não impossibilita o uso, tá? Então, o Excel, primeiro, é um dos programas que eu mais gosto de usar, pelo fato de ser bem dinâmico e obrigar que a gente pense um pouquinho para responder as tarefas, tá? Qual a importância do Excel no mercado de trabalho, tá? Então, hoje, o Excel ele é utilizado em todas as áreas, desde um professor, no dia a dia, para calcular as notas dos alunos, as médias dos alunos, a uma empresa, para um gerenciamento financeiro, para um controle de estoque, um engenheiro, um químico, um matemático. Então, todas as áreas trabalham
essa questão do Excel, tá? Então, existe essa necessidade no mercado de trabalho. O que vocês devem fazer é praticar bastante o Excel, porque no mercado de trabalho, quando vocês são chamados para trabalhar em uma empresa, os encarregados, ou seja, os responsáveis, vão pedir para que vocês resolvam determinados cálculos, mas eles não vão dar as fórmulas para vocês, tá? Então, nesse caso aí, é uma coisa que vocês têm que aprender a resolver. Então, se o cara lhe contrata, se a empresa lhe contrata, é porque ela está contratando pelo fato de você já ter feito um curso de informática. Então, como eu já falei em sala de aula, teoricamente as pessoas acham que nós sabemos fazer tudo. Isso não é verdade, né? Mas para quem fez um curso de informática, é mais a questão de poder resolver as questões, conseguir resolver as questões de acordo com aquela lógica que a gente vem passando em sala de aula, tá? Então, vamos lá. Essa tela que vocês estão vendo aí, do Excel, ele é um modo de visualização que a gente chama de modo de visualização em Backstage, ou seja, basicamente ele mostra uma estrutura inicial, ou seja, o que há por trás do Excel, tá? Para que a gente também possa definir o que nós queremos fazer inicialmente. Primeiro, vocês podem observar que no canto superior esquerdo, nós temos aqui uma casinha, né, como página inicial. Então, todo mundo, quando abre o Excel, tá? Ele vai nos dar essa janelinha aqui para que a gente possa fazer algumas decisões. Desde pegar uma pasta de trabalho em branco, tá? E só uma observação aí, seria interessante que todos vocês estivessem com um caderninho aí, tá? Ou um livro aberto para que vocês possam ir me seguindo e fazer observações. Estou vendo agora que o Isael entrou. Bom dia, Isael, seja bem-vindo. Isael, como você entrou agora, você pode observar que tanto o seu microfone pode funcionar, então você pode tirar alguma dúvida pelo microfone, ou em uma janelinha aí que você provavelmente tem na parte inferior da tela, tem a opçãozinha aí de conversas, tá? Então, você pode ir por lá também e mandar alguma dúvida no chat, ok? Tá me ouvindo? Dá um feedback aí. Sim, professor. Pronto, beleza. Então, qualquer dúvida é só chamar por aí, tá? Ou por aí ou pelo chat, que você achar melhor. Ok? Uhum. Vamos lá. Ok. Beleza. Vamos lá. No Word, por exemplo, que nós vimos no módulo passado, quando nós abrimos um documento do Word, aquela que estamos trabalhando, obviamente, é chamada de documento. A partir do momento que você salva, ele passa a ser um arquivo, tá? Mas enquanto ele estiver aberto, ele é um documento. Aqui no Excel, a gente já diz o seguinte: quando nós abrimos o Excel, ele é chamado de pasta de trabalho, tá? Por que pasta de trabalho? Porque o Excel ele é constituído de planilhas. Então, dentro de uma pasta de trabalho, nós podemos colocar várias planilhas, que eu já mostro para vocês essa partezinha aí, tá? Outra coisa que vocês podem verificar que nós temos aqui alguns tutoriais de forma, tutorial de tabela dinâmica, que a gente vai ver, muito interessante por sinal, tá? E por aí vai, tá? Mas nós podemos aqui, ó, na parte, no lado direito, aqui abaixo desses tutoriais para os gráficos, se eu clicar aqui, por exemplo, em mais modelos, vocês vão observar que nós temos uma série de modelos, como, por exemplo, nós podemos pegar um calendário, nós pegamos, por exemplo, um orçamento pessoal mensal. Para quem quer se organizar financeiramente, tá aqui uma dica, tá bem interessante. Usei, é show de bola. E aí você pode, tudo que você ganhar, por exemplo, registrando, tudo que você gastar, você vai registrando. Então, quando chegar no final do mês, ele vai dar um gráfico, um relatório para onde está indo o seu dinheiro. Se você está gastando muito com lazer, se você está gastando muito com combustível e assim sucessivamente, tá? Procurando aí direitinho, a gente vai ver, por exemplo, orçamento, tem outros orçamentos domésticos, tá vendo? Estão vendo aí, bem interessante. Até para casamento tem aí, tá? Deixa eu ver, alguém tá me... Não. Vamos lá. Só um instante aqui, que o pedagógico está me chamando aqui.
Tá? Então, respondido aqui, era o pedagógico aqui, tá? Vamos lá. Então, observe que nós temos aí alguns balanços positivos, mas resumindo, esses modelos aqui, eles servem basicamente para que a gente possa, suponhamos, eu vou começar um trabalho, mas eu não sei por onde começar. Por exemplo, eu vou fazer ou seja, vou controlar os meus gastos, mas eu não sei de que forma eu vou disponibilizar os meus dados. Então, nesse caso aí, você pode pegar e elas são editáveis também. Então, você pode pegar qualquer uma dessas planilhas aí e editar a fim de personalizar para a sua necessidade, tá? Então, é bem interessante aí, ok? Todos estão entendendo essa primeira parte aí, por favor? Dá um feedback aí. Todos entenderam? Beleza. Tranquilo. Pronto. É interessante que, de vez em quando, vocês vão mandando algumas mensagens aí no chat, tá? Porque aí eu sei que vocês estão acordados, tá? Senão eu vou ter a impressão que eu estou falando sozinho, ok? Então, de vez em quando aí, fiquem mandando mensagem no chat. Beleza? Então, olha só. Na página inicial, observe, eu não sei se vocês observaram, que a página inicial estava ativa. Aí, quando eu cliquei lá em mais modelos, observe que ele passou para novo, tá? Aqui, ó, onde vocês estão vendo o meu mouse, eu acho que vocês estão vendo o meu mouse aí, observe que tem aí, ó, pesquisas sugeridas, negócios, pessoal, planejadores e rastreadores, listas, orçamentos, gráficos e calendários. Aqui são alguns temas sugeridos, tá? Onde a gente pode iniciar e pesquisar sobre esses temas. Ou nesse procurar modelos online, eu posso digitar também o que eu quero. E aí o Excel vai buscar online, tá? Esses modelos que eu mostrei para vocês aqui embaixo também são online, então é necessário que o seu computador ou o seu celular esteja online para ter acesso a essas planilhas, tá? Aqui ao lado esquerdo, você pode observar que nós temos, por exemplo, abrir. Então, abrir aqui, pela lógica, obviamente, isso daí é quando a gente, por exemplo, já tem uma planilha em andamento e a gente quer dar prosseguimento a ela, tá? Então, eu criei uma planilha ontem e eu quero abrir ela hoje. Então, observa que nós temos até aqui, ó, por exemplo, ontem eu abri uma planilha aqui, e-mails dos alunos, tá? Que eu tenho registrado todos os e-mails de vocês. Ok? Uma procura, por exemplo, no computador, eu tenho uma procura também no meu OneDrive, ou seja, no meu disco virtual da Microsoft, tá? Eu tenho também, posso adicionar um local, essa opçãozinha que geralmente são utilizadas nas empresas, porque, não sei se vocês se recordam, mas na aula de Windows eu falei para vocês sobre internet, sobre intranet, tá? Internet, rede mundial de computadores, e a intranet é uma rede local de computadores, então formada por 2 ou mais computadores. Então, muitas vezes, dentro de uma empresa, há necessidade da gente poder pegar um arquivo que esteja em um outro computador. Então, nós podemos buscar esse arquivo que esteja em um outro computador a partir dessa opçãozinha aqui, tá? Ou, simplesmente, você pode clicar em procurar e você pode procurar em qualquer parte do seu computador, ok? No nosso caso, eu vou voltar aqui para a página inicial e eu vou clicar aqui em pasta de trabalho em branco, tá? Vou clicar em pasta de trabalho em branco para abrir uma planilha. Então, algumas coisas a gente pode observar, tá? Na parte superior, nós temos lá arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda, tá? Então, a gente pode observar aí que ele segue uma estrutura bem semelhante ao Microsoft Word, que nós estudamos no módulo passado, tá? Tendo apenas como diferença, tá? Apenas as guias, fórmulas e dados, que já eu explico para vocês sobre elas. Mas outras observações nós podemos observar aqui também, tá? Como o Word, por exemplo, ele é apenas para a edição de texto, então existem algumas ferramentas que são próprias do Word. A mesma coisa acontece no Excel. Algumas ferramentas, elas são próprias do Excel. Por exemplo, eu tenho um grupo de ferramentas aqui chamada de números, tá? Acho que vocês estão visualizando aí. E nós temos, por exemplo, porcentagem, nós temos
separadores de milhares, nós temos aumentar e diminuir casas decimais, nós temos o formato do número que eu vou trabalhar, como, por exemplo, geral, é quando você coloca um valor não especificado. Aí vem número, moeda, que você escolhe qual é a moeda que você quer trabalhar, dólar, real, euro e assim sucessivamente. Aí existem formatos contábeis, datas abreviadas, data completa, hora, porcentagem, fração, científicos e textos, tá? Então, são tipos de informações que nós podemos inserir em uma planilha. Mas vamos lá. O arquivo nós já vimos, porque se eu clicar aqui no arquivo, ele volta para onde nós estávamos, tá? Lá para o início. Então, página inicial, eu acho que vocês se recordam que a página inicial é onde vai estar aquelas que são consideradas as principais ferramentas do programa, tá? Então, aquilo que é tido como principal é colocado em página inicial. Todas essas ferramentas a gente vai encontrar ou em inserir, ou em layout da página, ou em fórmulas, ou em dados, ou revisão, exibição, ou até mesmo em ajuda. Mas elas estão aqui como ferramentas principais. Mas vamos lá. Então, no primeiro grupo de ferramentas, nós temos aqui um grupo de ferramentas chamadas de área de transferência, tá? Eu sei que eu perguntei isso para vocês na aula passada, eu gostaria que vocês me lembrassem aí o que é área de transferência. Alguém pode me lembrar aí, por favor? Vamos lá, pessoal. Quem me lembra aí o que quer dizer área de transferência? O que é área de transferência? Ou para que é usada a área de transferência? Me fala aí o que vocês compreendem sobre ela. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, Isael. Vamos lá, Joelma. Vamos lá, Maria. Fiquei meio bugado agora. Área de transferência. Área Não de entendi. transferência é a área de... A pessoa transfere, cara. É a área que faz as transferências, tipo de arquivo, essas coisas do tipo. É uma área que faz transferência. Uma área que faz transferência, né? Pessoal, recapitulando aí, tá? A área de transferência é um espaço reservado no computador, tá? Para algo que seja utilizado, como o Vitor falou aí, apenas em um momento de uma transferência, que é aquele velho copiar e colar, né? Então, quando a gente copia um texto, quando a gente copia um arquivo, uma imagem, essa informação ela fica em uma área de transferência, que é uma memória virtual e temporária, tá? Então, todas as vezes que a gente desliga o computador, essa memória ela é zerada, ok? Então, isso quer dizer que se você fizer um Ctrl+C em um texto agora, se você fizer um Ctrl+V daqui a 1 hora ou 2 horas, esse texto ele vai aparecer, certo? Ou até que você faça um outro Ctrl+C. Aí ele vai substituir, tá? Mas a área de transferência é esse espaço aí. Tanto é que vocês podem observar que nós temos um botãozinho de colar, nós temos o recortar, nós temos o copiar, e nós temos o pincel de formatação, tá? Que ele copia a formatação de um texto ou de um objeto, ok? Todo mundo entendeu aí? Sim. E aí, pessoal, todo mundo entendeu? Aham. Pronto. Parece que só o Vitor fala, todo mundo isso, Kelly. Explica de novo, exato, Kelly. Vou explicar novamente, tá? Quem mais teve dúvida? Mais alguém teve dúvida? Kelly, deixa eu explicar novamente para você, tá? Melhor, para vocês. Essa área de transferência é uma memória virtual do computador, tá? Todo computador tem, Então, é reservado uma parte da memória do computador para a área de transferência. Então, ela só funciona enquanto o computador está ligado. Quando a gente desliga o computador, tudo que tiver armazenado nela é zerado. Então, por exemplo, quando você vai lá na internet e você faz um Ctrl+C, tá? Seleciona um texto,
você faz um Ctrl C. Aí o que acontece? O seu texto, ele foi para a chamada área de transferência, que é uma memória virtual do computador ou do celular. Basicamente, esse espaço aí, ele pergunta a você, certo? Eu guardei na área, nessa memória virtual. E agora, onde você deseja colocar? Então, é um local onde vai guardar algum tipo de informação de maneira temporária, certo? Até que você diga o seguinte, por exemplo, você vai lá na internet, faz um Ctrl C, e aí você vai para o Word, por exemplo, ou para o Excel, e você faz Ctrl V. Então, até ele vir para o Ctrl V, ele estava na chamada área de transferência, tá? Ou seja, armazenando de maneira temporária aquele texto ou aquela imagem que você pegou da internet, ok? Entendeu agora? Ela entendeu? Posso prosseguir? E aí, Kelly? Tá demorando ali, tá cochilando a Riquelme. Ah, beleza, Riquelme, que bom. Pessoal, então nós temos aí o primeiro grupo de ferramentas, tá? Que é a área de transferência. O segundo grupo, a gente sabe que é aquela ferramenta de fontes, né? Então, fontes é a mesma coisa que letra. Então, basicamente, nesse grupo de ferramentas, nós iremos formatar o texto, tá? Então, observe que nós temos lá calibre como a fonte padrão, né, do Excel. Nós temos um tamanho 11, nós temos aumentar o tamanho do texto. Ó, se vocês observarem aí, a cada clique ele aumenta 2 pontos, tá? Então você pode aumentar por aqui. Não é interessante que a gente use tamanhos de fontes grandes no Excel, a não ser que seja títulos, tá? E durante o módulo vocês vão entender o porquê. Nós temos lá o negrito, itálico e sublinhado. Nós temos, por exemplo, as bordas. Então, que muita gente às vezes se passa nisso. Por exemplo, quando a gente preenche uma planilha, essa grade que vocês estão vendo aí, que eu já vou explicar para vocês, ela por inteiro. Então, essa grade que vocês estão visualizando aí, ela não é impressa, tá? Isso é apenas visual, apenas para que a gente possa trabalhar, mas ela não é impressa. E aí, para que a gente torne um conteúdo mais organizado, com as separações bonitinhas, com a grade, a gente vai trabalhar com essas bordas, tá? Então, a gente vai ver também durante as aulas como aplicar essas bordas em apenas conteúdos específicos, tá? Porque a gente só coloca onde tem informação. Onde não tem informação, não há necessidade alguma de colocá-las, tá? Aí nós temos lá a cor do preenchimento e nós temos a cor do texto, ok? Na sequência, nós temos o grupo aqui de alinhamento, e aí se vocês forem se recordando aí, comparando com o Word, existe uma leve diferença, tá? Ou seja, existem algumas ferramentas um pouquinho aqui bem diferentes. Primeiro, lá no Word nós temos 4 alinhamentos. Nós temos o alinhamento à esquerda, nós temos o alinhamento centralizado, nós temos o alinhamento à direita e nós temos o justificar, tá? E observem, vocês podem observar aqui que não existe o justificar, mas em compensação ele existe 6 alinhamentos. Então, o que é esses 6 alinhamentos? É porque existe um alinhamento vertical, tá? O alinhar acima, e existe o alinhar no meio. Falar alinhar acima ou abaixo, ou no meio, por exemplo, basicamente ele constitui o seguinte: cada quadradozinho desse daqui é uma célula. Eu posso aumentar a altura dessa célula e eu posso escolher se eu quero colocar o alinhamento na parte superior ou no meio. Existe também o inferior, que eu ainda vou mostrar para vocês, mas a gente escolhe em qual local a informação vai ficar, se vai ficar abaixo, acima ou a posição a gente define, tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer, que lá no Word vocês viram essa ferramenta, que é a direção do texto, mas a gente só via ela lá quando a gente trabalhava com tabelas. Até então não tinha como a gente estar girando o texto, tá? Mas aqui observe que a gente pode trabalhar
porque também a planilha está no formato de tabelas, então é bem semelhante ao Word, né? A parte de tabelas lá nessa parte. Aí nós temos a ferramenta aqui de mesclar e centralizar, que a gente já viu lá em tabelas, tá? Lá no Word, nós vamos trabalhar, por enquanto estou só dando uma apresentada para vocês. E aqui vem a opçãozinha, que ela, inclusive, ela é nova, tá? Eu estou utilizando a versão do Office 365, que é uma versão do Office Online, mas às vezes o casa o Office 2013 e 2016, tá? Outra coisa, professor, o meu Office ele não é o atual, eu consigo fazer exatamente as mesmas coisas, tá? Não muda de funcionalidade, não muda nada. O que vai mudar é uma ou outra ferramenta, como por exemplo essa quebra de texto aqui, ou quebra automática de texto, que ela não tinha, a gente tinha que fazer ela de uma outra forma nas versões anteriores. E aqui ele já vem um botãozinho já para isso, tá? Então, nesse de ferramentas, nós vamos trabalhar o alinhamento do texto nas planilhas, tá? Aí vem aqui um grupo que vocês não conhecem ainda, que é o grupo de números, que eu já apresentei para vocês, né? Que é uma formatação do conteúdo que nós vamos inserir em cada planilha, ok? Por exemplo, a gente vai trabalhar com valores. Então, com real, a gente vai ter que colocar o R e o cifrão, tá? Então, no Excel não tem a necessidade, por exemplo, da gente maiúsculo e um cifrão. A gente digita os valores e simplesmente ele vai formatar, ou seja, acrescentar o de moeda que a gente desejar. A mesma coisa acontece com a porcentagem, né? Então, quando a gente quer colocar porcentagem, aqui tem uma observaçãozinha, aqui eu vou mostrar para vocês na prática que a gente pode trabalhar com porcentagem de duas formas, tá? Eu vou explicar para vocês. No grupo ele basicamente trabalha com a aparência da planilha. Mas nós vamos aqui observar o seguinte, nós temos uma formatação condicional. Primeiro, eu imagino que vocês lembram aí que formatar, estamos nos referindo a texto, a conteúdo, tá? Então, formatar quer dizer organizar, certo? Então, quando você fala em organizar condicional, o condicional, ele vem de condição, tá? Então, eu quero que o texto assuma uma cor diferente quando? Aí eu vou definir quando é que o texto vai mudar de cor. Por exemplo, digamos que o Vitor, ele comercializa algum... Ele é prestamista, digamos assim. Ou, por exemplo, ele tem um provedor de internet, melhor. E aí o que é que acontece? Ele pode colocar uma lista de todo mundo, todos os clientes dele, tá? E tá colocando lá, por exemplo, mês de abril, um exemplo. Aí tá lá, todo mundo faltando pagar. Quando na célula tal, que eu vou explicar para vocês, o valor da mensalidade da internet for paga, automaticamente o nome da pessoa fica azul, ou fica verde, ou fica amarelo. E quando a pessoa não pagar, o nome fica vermelho, por exemplo, o nome está no vermelho. Ou outro exemplo que a gente pode observar é um professor. Por exemplo, hoje o pessoal não usa mais, mas há um tempo atrás, o pessoal usava, por exemplo, para as notas dos alunos, notas vermelhas, que o pessoal falava, e notas azuis. Então, notas vermelhas é quando o Filho de Deus estava reprovado, né? Foi reprovado, então ele recebeu uma nota vermelha. E quando ele foi aprovado, ele recebeu uma nota azul. Então, quando o aluno atingir uma média tal, o nome dele vai ficar azul. Se ele não atingir a média, o nome dele vai ficar vermelho, tá? Então, nesse caso aí, a gente pode criar uma formatação, tá? É bem interessante, vocês vão ver também, vocês vão trabalhar com isso. Aí vem aqui, formatar como tabela, ou seja, a gente pode usar a estrutura do Excel para deixar ele como se fosse uma tabela do Word, tá? E aqui, estilos de células são alguns modelos que já estão pré-definidos, tá? A formatação aqui de tabela, observe que são as mesmas do Word, tá? Aqui na formatação condicional, que eu esqueci de mostrar para vocês, observe que tem lá, por exemplo, regras de realce, então quando a pessoa tirar uma nota, por exemplo, maior do que 7, um exemplo, ele vai mudar de cor. Aí qual é a cor? Aí a gente define aqui. Quando o aluno tiver uma nota menor do que, vai mudar de cor. Aí qual vai ser a nota? Tá? Então, existem algumas regras aqui de formatação condicional que a gente pode utilizar.
tá? Então, é bem interessante aqui, a gente vai trabalhar nessa parte. Na questão de células, a gente usa células, inserir colunas, tá? Ou excluir células, excluir colunas. Aí vem a parte de formatação aqui, que é a altura e a linha, que eu já vou mostrar para vocês. Proteger planilha por diante, tá? Aí nós temos a edição, tem esse botãozinho aqui que a gente usa, tá? O autossoma, que a gente chama também. Vou mostrar para vocês como. Aí nós temos aqui como você inserir, por exemplo, quando você tem uma célula selecionada e você quer colocar ela abaixo, ou você quer colocar ela acima, ou à direita, ou à esquerda. Nós temos essa partezinha aqui de classificar, por exemplo, eu vou lá e coloco uma lista com todos os nomes de vocês, tá? E aí, simplesmente, o que é que acontece? Eu quero classificar por ordem alfabética. Então, basta eu selecionar, clicar aqui em classificar de A a Z, por exemplo. Então, todo mundo vai ficando por ordem alfabética, certo? A partezinha de filtro, basicamente, é você, suponhamos, tem lá todo mundo cadastrado da turma de vocês. E eu quero visualizar apenas as pessoas que tenham, por exemplo, o nome Santos, um exemplo. Aí eu posso aqui visualizar só as pessoas que têm um sobrenome Santos, por exemplo. Eu posso filtrar só os alunos que passaram, eu posso filtrar só os alunos que não passaram. Então, ou eu posso visualizar quem me pagou e apenas quem não me pagou. Um exemplo disso, desses filtros, lá no mural da escola, lá no microcamp, não tem os aniversariantes do mês, não é isso? Todos os meses não é colocado lá os aniversariantes. Então, não é que eles vão procurando, eles vão lá no filtro e dizem o seguinte, ó, só quero a relação das pessoas que estão aniversariando nesse mês. Então, o Excel vai lá e dá só as pessoas com data de aniversário desse mês. Então, é bem interessante. Localizar e substituir, basicamente, a gente usa para a gente localizar informações dentro da planilha, porque a planilha pode ser muito grande, tá? Pode ser bem grandinha, ok? Todo mundo entendeu aí, por enquanto? Todos entenderam? Vamos lá, dá um feedback aí para saber que vocês estão acordados. Todos compreenderam, não é isso? Beleza, Joel, entendeu? Quero entender, beleza. Então, ó, nessa página inicial, como eu falei para vocês, é onde está basicamente aquelas ferramentas que elas são as principais, certo? Pessoal, deixa eu só colocar o carregador aqui no meu notebook e eu já volto. Só um instante. 2 minutos, aliás, 1 minutinho. E aí, cadê a galerinha do mar? Pronto, voltei, tá? Já resolvi aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, olha só, vimos a página inicial aí. Então, a página inicial vai estar as principais ferramentas. Vou agilizar aqui para a gente poder ir conhecendo mais, tá? Então, o inserir vem aquela mesma lógica que eu mostrei para vocês no Word, tá? Então, inserir basicamente o que é? Quando a gente quer acrescentar algum objeto dentro da planilha, tá? Então, observe que nós temos tabelas dinâmicas. Tabela dinâmicas é quando, por exemplo, eu tenho mais de uma planilha e elas se relacionam. Então, em uma planilha, automaticamente as outras serão atualizadas, tá? Então, basicamente, ele funciona a partir daí, beleza? Aí vem umas formatações de tabelas dinâmicas, aí vem as ilustrações, imagens online, formas, e modelos 3D, isso daqui, Smart Arts, instantâneo, tudo isso daqui igualzinho ao Word, tá? Aí vem alguns suplementos que a gente pode instalar aqui, vou falar mais na frente sobre suplementos. Por exemplo, eu quero adicionar um suplemento por exemplo, de pegar
aqueles rostinhos, né, os emotions, e poder adicionar no Excel para que eu possa acrescentar na minha planilha. Posso fazer por aqui também, tá? Aí vem a partezinha de gráficos, tá? Então, existem vários tipos de gráficos e que nós iremos trabalhar com isso. Aí vem mapas 3D, então eu posso trabalhar com uma ferramenta nova, tá? Se você pegar aí um 2013, 2016, o Office ele não vai ter essa opçãozinha de mapas, tá? Aí vem os mini gráficos, tá? Quando fala em mini gráfico, é assim, os gráficos vocês viram lá no Word, que ele fica uma imagem, né? A gente insere o valor e ele transforma em uma imagem. Os mini gráficos é quando a gente insere um gráfico em cada uma das células. Então, é gerado um gráfico dentro de uma célula. Então, fica assim, um gráfico bem pequenininho mesmo. Por isso que ele é chamado de mini gráfico. Aí vem aquela mesma parte de filtros que eu mostrei para vocês agora há pouco. Links, quando eu quero, por exemplo, transformar um texto, uma imagem, um link, ou nesse caso aqui, ó, se vocês observarem, observa que ele tá até me dando um linkzinho aqui, que se eu quiser compartilhar essa tela do Excel com qualquer pessoa, é só eu copiar esse link aqui, ó, ou seja, clicar aqui e no WhatsApp da pessoa enviar, e clicar, ou seja, compartilhar. E a pessoa clicou, ela vai ter acesso da mesma forma que vocês estão tendo agora, inclusive pelo Microsoft Teams da mesma forma, certo? Comentários, nós podemos comentar sobre uma determinada parte do, tá? Aí nós temos aqui textos, ok? Nós temos textos, nós podemos colocar a caixa de texto, cabeçalho e rodapé, nós podemos colocar o Word Art, são esses textos personalizados, tá? Nós podemos colocar linhas de assinatura. Então, isso daqui basicamente a gente já viu, tá? Lá no Word. A partezinha de símbolos, que eu posso pegar aqui ó, algumas equações, por exemplo, e trabalhar com ela. Nós já vimos isso lá no Word também. Nós temos a opçãozinha de símbolo, nós já vimos também isso daqui. Então, vocês observem que ele se assemelha bastante com o Word, tá? Pessoal, eu fui me empolgando aqui e esqueci. Aqui nós também iremos ter aquela pausazinha de intervalo, tá? Então, eu vou dar 10 minutinhos para vocês, tá? 9h15 a gente volta aqui, mas eu peço a vocês que vocês não saiam, continuem logados, tá? Continuem logados para que eu possa não perder vocês aqui da aula. Inclusive, eu vou já o pessoal que está assistindo as aulas, ou seja, para fazer a frequência, ok? Certo? Então, daqui a 10 minutos daqui a 10 minutos nós voltamos, pode ser? Todo mundo aí responde, por favor. É o tempo de vocês irem tomar uma água, ir ao banheiro. Pode. Pronto. O pessoal, agora que eu estou vendo aí, tá? Eu explicando aqui para vocês e a tela de vocês tá ficando só a tela do Excel na abertura, não foi? Sim, pessoal. Respondem. Agora foi. Ok, pessoal. 9h15 voltaremos, tá? Vou deixar aberto aqui, mas 9h15 nós voltamos.
ao Senhor. Professor, nas próximas turmas eu vou pedir ao Senhor que oriente eles a entrarem com o nome completo, por favor. Maria, eu já pedi isso agora, né? Deles entrarem com os nomes deles. Só que uns entraram com o nome e sobrenome e outros colocaram só o primeiro nome. Mas eu já orientei. Como essa aluna Rosenilda entrou com o nome completo, facilita aqui para nós, tá bom? Feito, que facilita aqui na hora. Tá? Como é uma frequência, né? E a gente só vai ter isso para provar que são eles. Olá, pessoal, voltando aí. Todos já estão disponíveis. Olá, pessoal, respondam aí, por favor. Ok, Nelly, Maria, vamos lá, Vitor, Riquelme, Isael. Beleza. Muito bem. Pessoal, vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui para o Excel. Só me dê um feedback aí se vocês estão visualizando a tela do Excel, por favor. Tá aparecendo aqui na parte de inserir. Pronto, isso mesmo. Beleza. Vamos lá. Pessoal, aqui, tá? Eu expliquei para vocês, eu acho que Riquelme, eu acho que o Israel ainda que não deu. Deu. Israel já deu o retorno. Beleza. Tá, vamos lá. Oi? A Maria foi não? Maria, cadê a Maria? Maria já mandou, já. Tá? Vamos lá. Pessoal, no inserir, só lembrando aí, tá? O inserir, ele segue a mesma lógica do Word, então não tem muita diferença, tá? Na partezinha de layout de página, a gente vai encontrar algumas coisas um pouquinho diferentes do Word, mas outras bem semelhantes. A parte que é hoje que eu mostrei para vocês, não vejo idade aqui nessa partezinha aqui dos temas, tá? Eu prefiro fazer manualmente. Aí tem a partezinha das margens das páginas, tá? Que a gente pode personalizar. A orientação da página, que é a posição em que a página vai ficar, né? Após a gente vai ser em pé ou deitada, ou seja, retrata a paisagem. Nós temos o tamanho da página, então podemos configurar aqui também. Se eu clicar aqui em definir área de impressão, deu um erro aqui, tá. É porque vamos ver se ele vai aqui, mas geralmente ele prefere que tenha alguma informação aqui para ele separar a área que será impressa, mesmo mostrando na planilha. Depois, na prática, a gente mostra para vocês, tá? Aí, uma linhazinha aqui, ó, entre a linha 10 e 11, ó. Então, observe que ele já dá uma quebrazinha aí, tá? Vou só fazer um desfazer que a gente não vai usar. Beleza. Aí, observe que vem largura e altura
da planilha. Eu vou deixar para mostrar essa parte de largura e altura quando eu apresentar a planilha para vocês. Por enquanto, estou só apresentando aqui as funcionalidades, tá? Na partezinha de fórmulas, pessoal, fórmulas é o que não vai faltar no Excel, tá? Se vocês observarem aí, nós temos o auto-soma, o média, o contagem de números. Quando se fala em auto, vem de automático, tá? E fórmulas de que é o i, o falso, não, ou parâmetro, se, que a gente vai usar bastante aqui, tá? Aí nós temos fórmulas que utilizam de texto. Observa que a quantidade de fórmula é muito grande, por isso que eu falei que o Excel ele é utilizado em várias áreas, tá? Aí observa que vem fórmulas de data e hora, que eu vou explicar para vocês. Aí vem fórmulas de pesquisas, tá? E referências. Aí vem matemática e trigonométrica. Então, inclusive, pessoal, ó, aqueles cálculos lá da sala de aula de vocês podem utilizar no Excel para responder. Obviamente, eu não recomendo que use apenas o Excel, a não ser que vocês queiram utilizar o Excel apenas para saber qual é o resultado final e, a partir daí, você correr atrás para resolver na caneta, porque lá na sala de aula o professor não vai aceitar só o resultado, ele vai querer o cálculo, tá? Mas podem ajudar vocês nesse. Aí vem aqui mais funções como estatísticas, como engenharia, cubo, informações, compatibilidade e tal. Pessoal, o Excel ele é tão grande, que existe o básico, o intermediário e o avançado só de Excel, e que caso a gente quisesse, por exemplo, eu vejo muita gente vendendo videoaulas no Instagram, por exemplo, na internet de Excel. Excel intermediário e Excel avançado. Então, tem pessoas que são muito boas no Excel, tá? Então, conseguem basicamente gerir uma empresa, todo o controle operacional da empresa a partir de uma planilha no Excel. Porque trabalhando com Excel avançado, a gente consegue até fazer próximo de um programa, bem semelhante a um programa da gente usar, tá? Ou da empresa, de ser utilizado em uma empresa. Aí nós temos aqui, ó, gerenciador de nomes. Basicamente, eu vou explicar para vocês que a gente vai usar as referências de cada célula, que eu já vou explicar para vocês, para calcular. Mas a gente poderia dizer que essa célula se chama Maria e essa outra célula se chama José. Então, somando Maria mais José, vai dar o Benedito, né? O Sebastião. Então, a gente pode usar nomes também para efetuar cálculos, que a gente vai ver como é que faz, tá? Aí, observe que tem auditoria de fórmulas, tá? Então, é como se fosse uma correção dessas fórmulas. Janela de expressão, nunca usei isso daqui, é algo novo. E opções de cálculos, que ele vai mostrar aqui se vai ser automático ou não. Por exemplo, suponhamos que você fez um cálculo e lá na frente você percebeu que tem um erro, que a gente chama de inconsistência. E aí, quando você corrigir aquele valor, automaticamente todos os valores que precisaram dele para serem calculados, automaticamente todos serão corrigidos, certo? Então, aqui é bem interessante. Na partezinha de dados, basicamente a gente usa quando a gente quer trazer dados de um outro computador. Por exemplo, você fez uma planilhazinha lá no Word e você quer trazer a planilha do Word para cá, tá? Então, não é preciso você redigitar ela aqui, é só você importar a partir desses recursos aqui, ok? Aí vem uma série de possibilidades, aquela classificação, aquele filtro que eu mostrei para vocês. Aí nós temos aqui, ó, textos para colunas, que é quando você quer, por exemplo, tem nome e sobrenome, então você simplesmente vai separar, o nome fica em uma coluna, o sobrenome fica em outro, então a gente consegue separá-los a partir daqui, tá? Só agilizando aqui, revisão, você pode pedir outra coisa, ó, se você observar, assim como no Word, quando você para o mouse sobre uma ferramenta, ele dá uma explicação sobre a ferramenta. Então, consecutivamente, nos ajuda a usar a ferramenta de uma forma mais interessante. Aí nós temos aqui, por exemplo, verificar a ortografia, que nós já vimos lá no Word, corrigir o texto que tem na planilha, aí tem dicionário de sinônimos, que nós já vimos, tem estatísticas, que vai
quantas palavras, quantas letras tem a planilha, tá? Então, ó, traduzir, comentários. O exibir, basicamente, a gente altera o zoom, ou seja, a forma com que a gente quer visualizar a planilha. E o ajuda é quando a gente quer pedir uma ajuda para trabalhar no Excel, tá? Mas vamos ao o que mais interessa aqui. Observa que nós temos uma linha que começa aqui com essa barra toda em branco aqui, tá? O nome dessa barra, observa que já apareceu o nome lá, ó, barra de fórmulas, tá? Basicamente, no Excel, tudo que nós iremos calcular será através de fórmulas. Então, as fórmulas parecidas com aquelas da sala de aula que vocês já viram lá. Então, bem interessante essa parte de fórmulas, tá? Então, ele mostra aqui qual é a célula que está selecionada e ele mostra se existe alguma que foi criada dentro dessa célula. Nesse caso aqui, nenhuma, né? Aí eu costumo, pessoal, mostrar para os alunos da seguinte forma, tá? Só consegue usar o Excel se a gente compreender toda a estrutura de uma planilha. Se a gente não toda a estrutura de uma planilha, infelizmente, assim, vai dificultar em muito o uso. Por exemplo, o que é uma planilha, tá? Uma planilha é uma de linhas verticais e horizontais. Então, se observar, por exemplo, as linhas verticais, elas são chamadas de colunas. Então, se vocês observarem na parte superior, nós temos lá coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F, G, H, e assim sucessivamente, tá? Ele vai o alfabeto inteiro. Aqui embaixo eu tenho uma barrinha de rolagem. No meu caso aqui ele foi até o T, mas se eu segurar a setinha do teclado para o lado direito, observa que a planilha ela é bem mais extensa. Ele dá mais ou menos 31 mil colunas. Então, se eu segurar Ctrl e dar um toquezinho na setinha para o lado direito, vocês vão observar que lá na parte superior nós temos uma coluna com o nome XFD, tá? Então, o XFD, basicamente, teve o alfabeto normal. Aí, quando terminou o alfabeto normal, aí ele começou, por exemplo, um alfabeto só com a letra A. Então, a B, a C, a D, e assim termina o alfabeto. Terminou o alfabeto com a letra A, aí vem o alfabeto com a letra B. Então, vem lá, BA, BB, BC, BD, aí termina com a letra B. Até chegar no XFD, que dá mais ou menos aí 31 mil colunas. Então, as colunas aí. O Excel é muito grande. Já se eu descer aqui a setinha para baixo, ó, eu até brinco com os alunos, infelizmente não deu para brincar com vocês agora, que eu deixo os alunos segurando a tecla aí para baixo até chegar no final, né? Até que eles se desenganam e dizem, professor, não chega no final não. Então, chega, só que são muitas linhas, tá? Para a gente movimentar do início para o fim, a gente pressiona Ctrl. Então, vou pressionar a tecla Ctrl e dar um toquezinho na setinha para baixo. E aí vocês vão ver que nós temos lá 1.048.576 linhas. Grandiosa, tá? Ah, professor, já viu alguém que preencheu toda a planilha do Excel? Não, nunca vi nenhum doido que pudesse fazer isso, tá? Mas para justificar algo tão grande assim, por exemplo, aqueles bingos que a gente marca na praça, né? Aqueles bingos de ajuda a alguém, aquelas cartelas elas são feitas através do Excel. Então, através de uma probabilidade, cria-se, por exemplo, 1.000 cartelas, 2.000 cartelas, sem que elas possam se repetir, tá? Então, aquela sequência de números, nenhuma cartela vai ficar repetida. Como, por exemplo, a Arapiraca da Sorte, Alagoas da Sorte. Então, existem sistemas com 10.000 cartelas, existem sistemas com 20.000 cartelas, e não se repete. Quem faz esse cálculo de probabilidade é o Excel, tá? Então, por isso ela é tão grande assim, mas é uma coisa, é um exagero, tá? Entenderam essa parte aí da planilha, da coluna, tá? E ao lado esquerdo nós temos aqui os números, tá? Então, colunas são as letras, os números são as linhas, e cada quadradozinho desse daqui, ela é chamada de célula, tá? Aí vem uma
o seguinte, pessoal, para a gente usar o Excel, por livre e espontânea pressão, a gente vai ter que saber identificar o nome de cada uma dessas células, tá? Cada nome tem uma referência e cada uma delas a gente vai ter que chamar por a referência. Por exemplo, onde eu digitei aqui o nome célula, observe que na barra de fórmulas apareceu aqui, ó, A1, tá vendo? Ó? Então, suponhamos que eu vou calcular, eu vou apagar aqui só para exemplo. Digamos que eu coloque aqui o valor 50, então eu não vou chamar de 50, tá? Eu não vou calcular como 50. Eu vou chamar ele de A1, ok? Vou chamar ele de A1. Outro detalhe interessante é que o Excel ele é uma calculadora científica. Então, essa calculadora científica, a gente pode fazer cálculos normais. Por exemplo, uma diferença do Excel. Na calculadora normal, na convencional, quando a gente vai fazer algum cálculo, se eu coloco lá 10 mais 20, eu pressiono o igual para obter o resultado final. Aqui no Excel, ele já inverte essa ordem. Então, para que o Excel entenda que nós estamos querendo um resultado, é necessário a gente começar com o sinal de igual, tá? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, igual 10 mais 30, um exemplo. O cálculo é válido, sim. Quando eu teclar Enter aqui, observa que ele já me dá o resultado, certo? Mas não é viável a gente fazer os cálculos utilizando esse método tradicional. E quando a gente começar uma planilha daqui a pouco, vocês vão ver que não é viável, não é interessante os valores ao invés das referências, tá? Entenderam aí essa parte por enquanto? Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu? Todo mundo está acordado aí? Isso, vamos lá, Joelma, Vitor, Maria. Tá com sono, né, Vitor? Foi dormir tarde ontem. Ou foi dormir tarde ou a minha aula tá dando sono em você. E Kelly, beleza. O Isael, cadê o Isael? Deixa eu ver aqui quem... Beleza. E Kelly, Isael. Beleza, vamos sempre dando... Ah, imaginei, Vitor, tá vendo? Eu entendo, o cara namorando, aí dorme tarde, conversando no WhatsApp com a namorada. Tô ligado em você. Vamos lá. Pessoal, vou apagar aqui para a gente ver outras coisinhas aqui, tá? Então, entenderam que a gente vai ter que, ao invés de chamar o valor, a gente chamar a referência. Outra coisa que a gente deve compreender é o seguinte, tá? A referência ela é sempre formada da coluna para a linha. Por exemplo, aqui é o A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o A4. Vamos lá, aqui, por exemplo, é o B1, aqui é o B2, e assim sucessivamente. Aí, digamos que vocês digam o seguinte, professor, e se eu colocar, ao invés de A1, ou A2, ou B1, ou B2, e assim por diante, se eu colocar, por exemplo, 1A, 2A, 3A, vai funcionar? Não, tá? O Excel ele só vai compreender como referência quando a gente seguir essa ordem. Primeiro coluna, tá? E depois linha. Por exemplo, se você observar aqui, ó, eu estou na linha 2, então, ó lá, B2, ó, B e linha 2, tá? Se eu estou aqui, por exemplo, A4, então, ó, coluna 4, linha 4, então, o nome dessa célula vai ser o A4, que é a interseção entre todos, tá? Então, quando eu clico na coluna, eu seleciono aqui, por exemplo, a coluna A, até aquele 1 milhão e lá vai cacetada, tá? Então, ele seleciona por inteiro. A mesma coisa ele funciona aqui, ó. Se eu clicar aqui na linha 1, ele vai selecionar até o XFD. Se eu clicar nesse quadradozinho aqui em cima, ele vai inteiro. Por exemplo, eu vou apagar, então fica mais fácil eu clicar aqui, quando eu vou apagar tudo, seleciono toda a planilha e pressiono em Delete, tá? A gente já volta para fazer prática aqui. Aí vem aqui, ó, na parte inferior, você pode observar que nós temos aqui planilha 1,
tá? E nós temos um sinalzinho de mais. Primeiro, esse planilha 1, lembrando que o documento do Excel ele é chamado de pasta de trabalho, tá? Então, ó, aqui na planilha 1, suponhamos que eu vou dar 2 cliques aqui e vou colocar aqui, por exemplo, primeira aula. E tecla Enter. Então, suponhamos que um professor, ele vai dar aula para... Melhor, ele dá aula para algumas séries. Por exemplo, quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C e assim sucessivamente. Uma forma de controle seria ele colocar, por exemplo, para cada planilha, tá? Ele ir nomeando aqui, porque aí fica mais fácil ele encontrar alunos e assim sucessivamente, certo? Aí suponhamos que eu posso colocar aqui nova planilha, um exemplo. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, segunda aula, um exemplo, tá? Eita, foi mal aí, errei aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou dar 2 cliques aqui em planilha 2, vou colocar lá, segunda aula. Além da gente poder alterar o nome, a gente pode vir aqui e pode personalizar. Por exemplo, vou colocar um vermelho aqui, ó, clicando com em cima do título da planilha, eu posso ir lá e colocar, por exemplo, um verde. Então eu posso criar essa forma aqui de personalizar e fica bem interessante. Então eu posso criar aqui, se não me falhar a memória, eu consigo criar ainda 225 planilhas, tá? Se eu não estou enganado. Então é uma coisa grandiosa para uma pasta de trabalho, beleza? Entenderam aí, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tenho não. É o momento Tranquilo não. até aí? Pronto, beleza. Olha só, além disso, tá, pessoal? Além disso, nessa barrinha que a gente chama de barra de status aqui abaixo, observe que ele está mostrando aqui o modo de exibição padrão do Excel é o normal, tá? Eu posso clicar em layout da página que ele vai mudar, ou seja, ele vai dividir as páginas para mim. Isso aqui só é interessante quando a gente está trabalhando com com uma quantidade maior de dados e que a gente sabe que ele vai passar de uma planilha para outra, tá? Nós temos, por exemplo, esse outro modo aqui, que é a grade todinha, que é o modo de quebra, tá? De quebra de página. Observa que a grade todinha ela some, não acho muito interessante. E assim como no Word, eu prefiro o modo normal para que a gente possa ir trabalhando, ok? E aí nós vamos agora dar uma demonstração aqui do que a gente pode fazer com o Excel. Primeiro, aqui na parte superior, entre uma coluna e outra, observa que quando eu paro o mouse, por exemplo, entre A e B, surgem essas duas setas. Então, aqui eu posso alterar a largura, tá? Posso clicar, segurar e arrastar. Por exemplo, digamos que eu vou colocar um nome aqui, tá? Vou colocar o nome Wimberderonomilton, por exemplo, tá? E observa que o nome Wimberderonomilton, ele ficou menor, aliás, ele ficou maior do que aquele espaço disponível para ele. Então, para a gente fazer esse ajuste, tá? Então, ó, entre A e B eu posso clicar, segurar e arrastar, tá? Para que eu possa ajustar de acordo com o tamanho do nome. Ou posso até passar um pouquinho mais. Ou eu costumo, na maioria dos casos, clicar 2 vezes, que é o chamado autoajuste. Então, ele vai ajustar automaticamente. Eu acho mais interessante, tá? Mas suponhamos que eu pego aqui e eu aumento esse nome, tá? Aí observe que a altura da linha também mudou. Se eu quiser aumentar aqui, eu posso aumentar também. Tá vendo? Ó? E aqui eu posso, por exemplo, vou dar 2 cliques aqui novamente. Deixa eu ver. Ó. Estou em outra. Pronto. Ó, eu posso escolher. Lembra dos alinhamentos que eu falei para vocês no início da aula? Eu posso escolher qual é a posição que eu quero colocar o nome. Ó. Posso colocar ele no canto, ó, esquerdo. Posso colocar ele em cima e no centro. Posso colocar ele à direita. Ou eu posso colocar ele abaixo. Aliás, no centro à direita, ou no centro. Então aí a gente que decide, tá? Então a gente pode fazer essa organização aí. Vou voltar aqui, vou diminuir para o 11, que era o que estava, tá? 11. Pronto. E observa que
ele ajusta, tá? Outra coisa que no Excel a gente pode nos ajudar aí é o seguinte: todas as vezes, olha só, tá? Prestem bem atenção. Todas as vezes que existir algum conteúdo semelhante, tá? Não há a necessidade da gente estar refazendo. Por exemplo, lembra lá do módulo de Illustrator que vocês viram? Acho que vocês viram já Illustrator? Não. Tá? Mas para quem viu o módulo de Illustrator, lembrando que quando a gente tem uma elipse que a gente quer duplicar, não precisa a gente criar outra elipse, porque a gente já tem uma base, simplesmente a gente duplica. Aqui no Excel, ele ficaria basicamente assim, ó. Por exemplo, digamos que eu coloco aqui, ó, janeiro, e eu vou teclar Enter. Aí eu gostaria que vocês observassem o seguinte: se eu parar o mouse aqui no centro da tela, tá? Ó, se eu parar o mouse no centro da célula, aliás, eu seleciono uma célula, tá? Então, observa que a cruzinha branca, eu seleciono uma célula, ok? Se eu parar o mouse nessa bordazinha verde, observa que mudou, né? Ou seja, agora ele tem 4 setinhas: esquerda, direita, superior e inferior. Então, se eu clicar e arrastar, aí vocês vão observar que eu posso modificar, tá? Ó, posso modificar o nome janeiro de posição, tá vendo? Ó? Então, quando eu clico na borda. E quando eu clico nesse quadradozinho verde aqui na parte, observa que a cruzinha aí, ela já mudou o seu formato, tá? Então, quando eu clicar, segurar com o botão esquerdo, tá? E descer, observa que ele já vai colocando lá, ó, fevereiro, ele vai colocando março, abril, maio, até, por exemplo, o dezembro. Se eu continuar, tá? Se continuar a partir daí, ele simplesmente vai colocando janeiro novamente. Janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Tá? Entenderam aí? Então, sempre que existir alguma sequência no Excel, algum valor semelhante, não é necessário você estar digitando tudo novamente, tá? É só simplesmente você usar esse recurso que a gente chama de auto-preenchimento, tá? Então, a gente usa dessa forma. Olha outro exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu coloque aqui, ó, segunda, tracinho, feira, tá? Vou dar 2 cliques aqui, beleza. Então, quando eu parar o mouse no quadradinho aqui na parte inferior direita e clicar segurar, observa que ele já colocou lá a semana toda para mim, certo? Observa que ele já fez toda a sequência aí, não é necessário eu digitar mais. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, nota 1, por exemplo, e eu clicar, segurar e arrastar, observa que ele vai fazer 2, nota 3, nota 4, e assim sucessivamente. Então, vejam aí que o objetivo é nos ajudar, então ele facilita bastante. A mesma coisa ele vai acontecer com números, tá? Só que com números tem uma observação, que números, por exemplo, ele tem várias possibilidades. Por exemplo, se eu colocar aqui um exemplo, eu voltar, né, teclo Enter e volto aqui, e eu clicar, segurar e arrastar, você observa que eu simplesmente repeti o número, tá? Para uma continuidade, existem 2 formas. Uma delas, por exemplo, se eu coloquei um aqui, ó, para o mouse lá no quadradozinho, tá? E eu pressiono e seguro a tecla Ctrl, vocês vão observar que, além do sinal de mais que já estava, surgiu outro menorzinho. Então, a partir daqui, ó, quando eu clico e seguro com a tecla Ctrl pressionada, aí observa que eu coloquei lá toda a sequência, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Agora, suponhamos que eu coloco aqui, ó, 1,25, por exemplo, tá? Aí, nesse caso, eu seleciono os 2 valores, tá? Venho aqui, ó, na parte inferior direita, aí eu vou clicar, segurar e arrastar. E aí você observa que, como eu defini uma diferença de 0,25 de um para outro, e aí essa regra ele continuou. 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,75, 2,5. Então, observa aí que ele usou essa sequência aí. Se eu colocasse, por exemplo, 10 e 20, um exemplo,
seleciono os dois, aí vou aqui, ó, 10, 20, eu clico, seguro e arrasto, e observo que ele ficou lá. Tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Feedback aí se vocês entenderam como fazer isso daí, por favor. Me diga aí se vocês entenderam. Joelma entendeu? Quem mais entendeu? Ou se tiver alguém que não entendeu, eu repito aqui, tá? Ô, professor, eu não entendi não. Sim. Os números da letra D. Da coluna D, né? Vou repetir aqui, tá? Tá. Deixa eu ver se mais alguém tem dúvida. Beleza, vamos lá. Olha só, repetindo aqui, tá? Quando você for trabalhar com números, você tem que passar um detalhe maior para informar o Excel de uma forma mais precisa o que é que você quer fazer com esse número. Por exemplo, eu poderia colocar 1,1, por exemplo, tá? E eu colocar 1,3, um exemplo. Se a gente observar aqui, né, 0,2 a proporção entre um e outro, então, ó, quando eu clicar, ó, primeiro, quando existir uma proporção, aí você tem que fazer dois valores, tá? Ó, então aqui eu clico, seguro e arrasto. Ok? Observe que ele vai passando 2 em 2. Quando você digitar um valor só, como por exemplo foi o caso do 1 ali, ó, a dúvida que você estava, aí você vem aqui, ó, para o mouse no mesmo quadradozinho, tá vendo? Ó, pressione e segura a tecla Ctrl. Aí observe quando aparecer esses dois sinais de mais, tá? Aí você vai clicar e segurar. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, 10, ó, se eu clicar e arrastar, ele vai repetir os 10. Então, ó, seguro Ctrl, clico, seguro e arrasto, e observe que ele vai dar 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Certo? Se eu coloco lá Certo. 20 e eu quero criar uma sequência, se eu clicar, segurar e arrastar, observe que ele só repete, tá? Então, nesse caso, usa-se a tecla Ctrl para que a gente possa fazer essa sequência aí. Ok? É interessante que vocês possam ir anotando aí também, que são vários detalhezinhos, tá? Quando vocês forem fazer a prova de vocês, a prova ela vem uma metade teórica, tá? E a metade prática. Então é necessário que vocês estudem, né? Peguem esses macetezinhos aí para não estarem apanhando do Excel. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida aí nesse aspecto de auto-preenchimento? Tranquilo? Posso continuar? Dá aí o feedback se tem. Legal, né? Todo mundo compreendeu. Que bom, graças a Deus. Deus é mais, Jesus tem poder. Vamos lá. Continuando aqui, tá? Vocês observem, aliás, eu vou fazer o seguinte, vou colocar de uma maneira mais organizada. Todo o conteúdo da primeira aula eu vou deixar nessa planilha de primeira aula e semana que vem, caso esse problema aí do vírus tenha acabado, vamos torcer que sim, aí a gente vai para a aula normal. Mas caso contrário, eu vou fazer a sequenciazinha aqui, até mesmo depois eu disponibilizo para vocês toda a planilha que a gente foi vendo online, tá? Vamos lá, eu vou apagar aqui, ó, deleto, e vamos colocar, vamos conhecer aí como trabalhar com cálculo. Suponhamos que eu vou colocar aqui, ó, gastos domésticos, tá? Gastos domésticos. E uma coisa que vocês devem estar cientes é o seguinte, todas as vezes que vocês forem preencher uma planilha, eu acho que eu falei para vocês isso lá no Word, na aula de tabelas, ela é sempre linha por linha, tá? Da direita para a esquerda, ok? Ou seja, preencha a primeira coluna, depois a segunda coluna e assim sucessivamente. E não usar, eu vou preencher a coluna inteira, todos os nomes, depois todos os valores, depois todas as quantidades. Não, tem que ser linha por linha. Então, digamos que eu coloco aqui, por exemplo, produto. Para a gente passar entre uma coluna e outra, a gente vai usar a tecla Tab, tá, pessoal?
Então, a tecla Tab, colocar os níveis, vou colocar aqui, o áudio está alto. Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui produto, vou colocar aqui quantidade, tá? E sempre usando a tecla Tab para passar de uma coluna para outra, tá? Então, produto, quantidade, vou colocar aqui valor e vou colocar aqui total. E chegando no final, tecla Enter, tá? Observem aí que quando eu teclei Enter, a célulazinha que ficou selecionada foi justamente a célula do produto, que aí, consequentemente, eu vou fazendo linha por linha. Se por acaso eu usasse as setinhas do teclado, olha a diferença, tá? Quando eu vou passando para o lado direito, é igual, não muda. Agora, quando eu teclar Enter, ele não volta para a célula A3, que é abaixo de produto. Ele volta para a célula D4. Então, eu vou ter um retrabalho de ter que voltar tudo novamente e começar. Então, uma forma de vocês agilizarem é sempre usando a tecla Tab. Então, digamos que eu coloquei aí um produto, vou colocar aqui o arroz, tá? Vou dizer que eu vou comprar 4 unidades, tá? Outra coisa, no Excel não coloque o K de quilos, por exemplo, aí, porque senão ele não vai conseguir calcular. Então, coloca só a quantidade mesmo, tá? Eu não lembro mais, digamos que o arroz custa R$ 2,25, digamos assim. Não lembro não. Mas vamos lá. Coloquei aqui o valor, teclo Enter, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o feijão. Vou dizer que são 2 unidades, tá? Outra observação aí. No Excel, quando vocês forem trabalhar, por exemplo, digamos que o feijão esteja R$ 4,50. Pessoal, não é necessário colocar esse zero aí no final, tá? Observa que quando eu teclar Enter agora, esse zero será excluído. Então, você poderia colocar só o 4, não tem problema nenhum. Vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui miojo, por exemplo. Eu sei que vocês gostam do miojo, vou colocar logo 10, tá? E digamos que o miojo ele está custando 95 centavos. Agora, esse zero, ele é obrigatório, tá? Porque aí observa que ele já fica igualzinho. Agora, se for zero após a vírgula, aí nesse caso, no caso ali do 4,50, não seria necessário. Mas suponhamos que eu vou colocar aqui, ó, óleo, vou colocar aqui 3 unidades e o óleo ele custa R$ 3,05. Aí agora o 0,5 aí ele é obrigatório, tá? Ó, observe que ele fica, ok? Vou colocar aí fubá. Sei que vocês gostam de coisa, vou colocar logo um fardo, né? Não, vou colocar 6. Digamos que ele custa R$ 1,90. Pronto, não precisa eu colocar o zero no final, tá? Coloca só até aí. Açúcar. O açúcar eu vou colocar 4 unidades. Eu vou dizer que o açúcar custa R$ 2,95. Deixa eu ver mais. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Farinha. 2 quilos. E vou dizer que é 50. Beleza. Aí, pessoal, ó, observa o seguinte. Por que eu não precisei colocar na coluna C, ou seja, dos valores, não precisei colocar o... Vitor, vai ser grande mesmo. Vai se acostumando aí, que eu tô ligado que você tá já casando aí. O negócio aí tá feio. Vamos lá. Por que eu não coloquei o R e o cifrão aqui, tá? Porque depois que eu digitar todos os valores, basta simplesmente que eu selecione apenas os valores que serão convertidos em real. Quantidade a gente não mexe, tá? A quantidade fica essa. Então, eu vou selecionar só os valores que eu irei transformar em real. E observe que aqui, ó, no grupo de ferramenta de número, tá? Eu tenho aqui, ó, formato de número de contabilização. Eu posso clicar na setinha e já definir, por exemplo, o real, que é o português Brasil. Eu poderia colocar o inglês, tá? Estados Unidos, ou o euro, certo?
No meu caso, eu posso clicar aqui nesse íconezinho laranjinha, tá? Como eu estou aqui, eu vou aqui logo. E observa que ele já converteu todos os valores em real. Então, observa que eu já ganho aí um tempo enorme em não ter que digitar um R maiúsculo e um cifrão. Então, tudo isso é demorado, tá? Ok? Todo mundo entendendo aí como é que funciona? Tranquilo? Feedback aí, se está tudo certinho, se vocês compreenderem. Pessoal, outra coisa, tá? Suponhamos, vamos lá, quem vai falar alguma coisa aí? Pessoal, todo mundo entendeu? Beleza. Tá, vamos lá. Olha só, o exemplo que eu estava dando lá no início, de, por exemplo, você não digitar todos os produtos primeiro, depois nem todas as quantidades, por quê? Suponhamos que você vai trabalhar em uma empresa grande que tem lá 200, 300, 400 itens, tá? Se você esquecer por exemplo, lá na linha 50, por exemplo, da linha 50 em diante, nenhum vai bater com o mesmo produto, a mesma quantidade e o mesmo valor. Isso quer dizer o seguinte, que um produto que custe R$1, ele pode custar R$10. Da mesma forma que o que custa 10 pode custar R$1. E a lei do consumidor diz que você paga o menor valor, né? Então, se na prateleira tiver um valor inferior, você vai pagar o que tiver lá. Por exemplo, você chegou numa loja de construções aí, e você vê lá que um produto ele custa R$100 e você vê que ele está de R$20 na prateleira. Pode pegar e levar. Se no caixa der R$100, você só paga 20, que é o que está na prateleira, tá? Só que sabendo que isso daí vai voltar para o funcionário que fez errado, ok? Então, para vocês não serem o sorteado, então, sempre linha por linha, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui a calcular, então prestem atenção aí, por favor, que não é nada de difícil, é algo muito simples. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, no Excel, quando a gente vai começar a calcular, a gente começa o cálculo colocando o quê? Respondam aí, por favor. Uma fórmula no Excel. Vamos lá, quem responde? Igualdade. Isso, Vitor. Muito bem. Então, pessoal, lembrando que todas as fórmulas que nós fomos montar no Excel, tudo começa com o sinal de igual, tá? Então, ó, vou colocar o sinal de igual. Eu gostaria que vocês me dissessem aí, qual é o endereço ou qual é a referência que está representando a quantidade do arroz? Vamos lá? Como assim? Qual é o endereço que está a quantidade do arroz? 4. 3. Oi? B3. Isso, B3, tá? Lembrando que a gente não vai usar os valores, tá? Acho que foi o Israel que respondeu aí 4, mas a gente não usa os valores, a gente vai usar só as referências de cada um deles. Então, observe, ó, coluna B, linha 3. Então, ele está aqui, ó, B3, tá? Eu posso digitar o B3, tá? Observa que ele já destacou aqui para mim o número 4. Então, a lógica aí vai ser o seguinte, se eu peguei 4 quilos de arroz, então será multiplicado, né? 4 vezes o valor do arroz. Então, ó, vou colocar lá o asteriscozinho, tá? Então, o asteriscozinho é a multiplicação no... Deixa eu ver aqui, quem é que está aberto aí? Então, a multiplicação, ela é o asterisco, tá? Logo eu mostrarei para vocês os 4 operadores, mas começando aqui na multiplicação. Então, o endereço aqui, ou seja, a referência do valor do arroz, ela é o C3, tá? Se eu não quiser digitar, que geralmente eu faço isso para ganhar tempo, eu posso ir até o valor e clicar, ó, que ele já digita para mim. Então, ele fica mais interessante. Observe que ele está multiplicando aqui o 4 vezes o 2,25, e quando eu teclar Enter, tá? Observe que ele já converte em 9. Outra coisa que você pode observar, ó, se eu clicar aqui no 9, na barra de endereços aqui em cima, podem observar que ele já mostra que eu utilizei uma fórmula para chegar até esse valor, tá?
e assim que eu terminar, eu mostro para vocês qual é a vantagem da gente trabalhar com essas referências e não com 4,25 direto, tá? Aí, ó, a mesma coisa aqui, ó, igual a quantidade do feijão vezes o valor do feijão. Eu teclei Enter, observe que, coincidentemente, ele deu o mesmo valor, tá? Aí, olha só, para a gente não apanhar aí, não demorar, todas essas fórmulas aqui, elas serão iguais. A única coisa que vai mudar é porque um vai ser na linha 4, outro vai ser na linha 5, outro vai ser na linha 6, e não existe a necessidade da gente fazer um por um. Imagina, por exemplo, lá, 200 linhas para você calcular uma por uma. Então, isso demoraria muito, tá? Então, ó, selecionei o valor, tá? Vou vir aqui, ó, no quadradozinho verde, tá? Observe que eu clico, seguro e arrasto, e observe que ele já calculou tudo para mim. Aí vocês vão dizer, professor, mas aconteceu um erro aí, que apareceu um monte de jogo da velha. Pessoal, isso daqui, o valor, ele é maior do que o espaço reservado. Como é que eu corrijo esse probleminha aqui, ó? Eu vou na coluna aqui em cima, ou seja, entre a coluna D e a coluna E, e eu vou clicar 2 vezes, que é o autoajuste, ó. Clicando 2 vezes, ele já ajusta o valor, tá vendo, ó? E observa que ele já corrige. Então, ó, se eu clicar aqui, observa que na barra de fórmulas aqui em cima, tá B3 vezes C3, aqui já está o B4 vezes C4, aqui já está o B5, aqui já está o B6, aqui já está o B7, aqui já está o B8, e assim sucessivamente. Então, observa que ele identifica a sequência que a gente vai trabalhar, tá? Então, observa que ele já resolve tudo aí para a gente, sem precisar muito problema, tá? Outra coisa que a gente viu lá no Word, por exemplo, se eu quero organizar minha planilha, eu vou clicar aqui, ó, na coluna A e arrasto até a coluna D. Eu sempre gosto de mesclar e centralizar no final, por quê? Porque eu vejo qual foi a quantidade de colunas que eu usei, ou seja, qual é a largura que foi utilizada, e, consecutivamente, ele vai ficar mais organizado. Ó. No alinhamento aqui, ó, observa que eu clico aqui, ó, mesclar e centralizar, tá? E observa que eu vou deixar salvo para a gente ir trabalhando nas próximas aulas, tá? Já está passando aí das 10, mas antes de a gente finalizar, eu gostaria de saber de vocês se deu para vocês compreenderem o conteúdo, tá? Se deu para vocês assimilarem legal. Por favor, dá um feedback aí. E aí, Rosailda, deu para assimilar o conteúdo? Joelma, beleza, Joelma. Sim, beleza. Outra... Vamos lá, pessoal, dando feedback aí, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que essa aula, assim como as outras, elas serão gravadas, tá? Gravadas. É possível o pedagógico ele possa depois, em um outro momento, disponibilizar para vocês o vídeo da aula, tá? Então, de antemão, gostei, né, de estar passando essa aula para vocês. Falei, estava com saudade de vocês, então foi algo bem legal. E quando for na próxima aula, pessoal, lembrem os colegas, aqueles que não acessaram hoje, tá? Porque muita gente faltou hoje, tá? Mas vamos continuar participando das aulas, tá? E semana que vem eu vou disponibilizar novamente o linkzinho, tá? Muito embora eu já coloquei de uma forma aqui que no e-mail de vocês vão receber o convite automaticamente a semana que vem, tá? Mas mesmo assim vou disponibilizar no grupo da turma para vocês, ok? Então, tenham um bom dia, tenham cuidado, né? Evitem sair de casa porque o negócio tá ficando feio, então vamos evitar maiores problemas, tá, pessoal? Tenham um bom dia e até quinta-feira. Qualquer dúvida... Sim, pessoal, ó, já ia esquecendo, tá? Deixa eu passar um exercício para vocês aqui.
E esse exercício eu gostaria que vocês pudessem me enviar, tá? No e-mail, ok? Esse exercício vocês vão conseguir fazer ele no celular de vocês, ok? Deixa eu só procurar aqui para que eu possa passar. Só um instantezinho. Na página, no livro de vocês, na verdade, assim, eu estou com um livro um pouquinho diferente, porque muda só a sequência. Mas no primeiro capítulo do livro de vocês, tem 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Tem um que é criar um arquivo novo no Excel, digite os dados para montagem de uma planilha, ou seja, que tem lá produtos em oferta, tá? E aí vocês vão montar essa planilhazinha. Quem tem computador, faz no computador. Quem tem no celular, faz no celular, tá? E envia para mim, por favor. Essa parte do calendário, para vocês fazerem no celular, é muito trabalhoso. Então, eu não queria que vocês não façam essa, tá? Faz só a primeira planilha aí, que é de produtos em oferta. Então, a gravação, eu não sei, Vitor, vai funcionar, mas assim, de aula eu vou estar enviando para Gótico. Não sei de que forma depois vocês podem ter acesso ainda, mas qualquer coisa eu passo para vocês, ok? Todo mundo entendeu aí do exercíciozinho para fazer? Bem, pessoal? Aqui, peraí. Pronto. Não, eu me perdi. Tá. Não entendeu o que, Vitor? Na questão da atividade. Não entendi. Repete aí, por favor. Deixa eu ver. Peraí, só um instante. Eu tô procurando aqui no livro. Repete aí. Ah, tá. No primeiro capítulo, no capítulo 1 do livro, vai ter um exercício. Uma planilhazinha lilás com o nomezinho produtos em oferta, tá? No primeiro capítulo do livro. O meu, ele deu a página 73, mas eu não sei se é a mesma página para você. Eu acho que não. Hein? A atividade que tem aqui é sobre... Deixa eu ver aqui. Veja aí, por favor. O que eu passei foi demais. Não. Você pode pegar no capítulo 1 do livro, tá? No finalzinho do capítulo 1 vai ter um exercício. Aí tem um calendário para vocês montarem, mas que o calendário eu vou liberar vocês dele. Mas tem a outra que é produtos em ofertas, aí vocês montam. Eu estou aqui na parte de... Tem uma atividade com 2 questões aqui. Mas aí é aumentando ou diminuindo a altura de várias linhas. Certo. Aí tem a interface. Mais à frente. Sim. Deixa eu ver aqui. Aí usando o modelo de calendário, é? Isso, mas tem um aí que é ofertas, tá? Produtos em ofertas. Aqui tem desenhando bordas. Outra atividade com mais... Acho que é mais 2 Faz o questões. seguinte. Pronto, faz o seguinte. Eu vou disponibilizar. Vou tirar uma foto e colocar no grupo agora, tá? Aham. Fica mais fácil. Ok? Achei, Pessoal, produtos de oferta. Pronto, então tem no livro. Produtos em ofertas, exatamente isso. Passa aí qual é a página para o pessoal. 59. Pronto, pessoal, o exercício da página 59, tá? Ok? Pessoal, estão liberados, tá? Certo, Tenham só um essa, bom né? dia. Pronto, só essa. Abrir uma Exato. planilha com base no... Ok, pessoal, estão liberados. Tenham um bom dia, tá?
Vou só fechar o grupo aqui, porque daqui a pouco terei outra aula, tá? Então tenha uma ótima semana aí e até mais. É.